milhões de anos de idade. Lembrando a vocês, nosso Sol tem 4 bilhões de anos. Então essa estrela realmente acabou de nascer. Está nos seus primeiros estágios. Mas nós realmente só podemos deslumbrar o panorama do interior da nebulosa a partir do momento que o telescópio espacial entrou em operação. O telescópio Hubble, ele é dotado de instrumentos sofisticados, de câmeras de alta definição, de alta resolução, inclusive na faixa do infravermelho. E quando esse telescópio foi apontado para a nebulosa de Órion, os astrônomos tiveram uma surpresa. Aí vemos as entranhas da nebulosa de Órion, do núcleo da nebulosa, porque aqui é só um pedaço da nebulosa na realidade. É uma região turbulenta, onde os gases aquecidos e ionizados pela radiação das estrelas estão se expandindo em umas regiões, se condensando em outras, se movimentam em altas velocidades, formando torvelinhos, redemoinhos e filamentos. Vemos no centro da nebulosa 4 brilhantes estrelas, e todo o brilho desses gases é produzido por uma torrente muito forte de radiação de raios ultravioleta que estes sóis centrais aqui emitem. Para vocês terem uma ideia, aquele Sol chamado Θ 1c, ele tem um brilho de 100 mil sóis iguais ao nosso. Essas radiações, como eu falei a vocês, elas excitam os gases moleculares de hidrogênio, fazendo com que esses gases fiquem luminosos. E esse brilho, produzido por essas formidáveis estrelas aqui, é que nós podemos perceber em toda a nebulosa de Órion. Imerso na nebulosa existem centenas de outros sóis bastante jovens, alguns realmente acabaram de se formar. A idade desses sóis é compreendida entre 300 mil a 1 milhão de anos. Estes sóis bebês, eles lançam jatos de matéria quente que produzem ondas supersônicas, pelo impacto. Essas ondas, elas atravessam a nebulosa a velocidades de 160 mil quilômetros por hora e fazem com que esses gases se espalhem, estendendo filamentos e arcos com laços com nós nas pontas. Porém, o mais fantástico nessa nebulosa, porque essa é uma cena espetacular. Nós aqui estamos vendo uma imagem estática, mas devo lembrar a vocês que, na verdade, ela apresenta um dinamismo intenso. Imagine que tudo isso está em movimento, os gases se movendo, formando redemoinhos a altíssimas velocidades. Mas o mais extraordinário é o seguinte, é que nos últimos anos a astronomia, ela descobriu que os planetas, eles se formam em regiões em volta de uma estrela, onde existe aglomeração de gases e poeira. Esses gases e poeira, eles formam uma espécie de disco.
E é dentro desse disco de gás e poeira que os planetas são condensados e se formam. Foi assim que se formou os planetas do nosso Sol. Esses discos são chamados de discos protoplanetários justamente por isso. Eles, é no interior deles que se formam os sistemas planetários. E o telescópio Hubble descobriu diversos sóis dentro da nebulosa de Órion que possuem esses discos protoplanetários. Nesta fotografia aparece em torno de 500 estrelas, 500 sóis. Desses 500 sóis, 153 possuem discos protoplanetários. Ou seja, são futuros sistemas planetários. Daqui a milhões ou bilhões de anos, quem sabe, ali vão existir planetas como existe aqui. E quem sabe planetas, alguns desses planetas semelhantes ao nosso. Outras terras. Por que não? Uma imagem ultra possante do interior da nebulosa, onde nós vemos aqui uma espécie de cápsula gasosa em colapso gravitacional. No interior dela se esconde um bebê estrela. Aqui vai nascer uma estrela, está nascendo já uma estrela. E agora anotem ali. Estão vendo um pontinho e um círculo escuro? Pois bem, aquele pontinho é uma estrela que acabou de se formar e ao redor dessa estrela um disco protoplanetário. Ou seja, ali está se formando um novo sistema solar. Aqui nós temos uma ilustração evidenciando melhor como se formam dentro dessas cápsulas gasosas, essas condensações gasosas, os sistemas planetários. Começa da condensação do gás da nebulosa, forma então esse aglomerado ou cápsula de gases, que depois vai se dissipando, deixando um disco de poeira e gases no interior do qual os planetas vão se solidificando. Assim, a nebulosa de Órion não é apenas um berçário de estrelas, é também um berçário de sistemas planetários. Mais de 70 mil sóis devem existir dentro da nebulosa de Órion se formando. E ali também centenas ou milhares de novos planetas estão sendo forjados, de novos mundos, quem sabe para futuras civilizações, com certeza, porque nós sabemos que todos esses mundos que rolam no espaço, eles não foram criados para serem desertos. Deus, em toda a sua magnitude, não seria um ser tão desprovido de sentido na sua grande obra, né? Bom, eu apresentei rapidamente um painel da nebulosa de Órion com seus principais objetos, mas agora é que vem a parte talvez mais profunda da questão. É agora que eu vou começar uma pequena história para vocês, mas que tem a ver com a constelação de Órion. Eu apresentei os aspectos essencialmente astronômicos da constelação. Agora vamos ver que existem outros aspectos que transcendem os conhecimentos da astronomia convencional. Temos um amigo que tem uma forte ligação com o Egito Antigo, de vidas passadas. E há muitos anos atrás, quando eu conheci esse amigo, ele é um sensitivo, um paranormal, chamado Irã Branco.
Ele disse-me que havia tido alguns contatos, provavelmente telepáticos, com inteligências, com entidades de Orion. E eu, naturalmente, me interessei. Me interessei, mas, ao mesmo tempo, com aquela mentalidade científica de pesquisador, a gente sempre vê as coisas com uma certa cautela, um certo critério de análise, né? E ele me trouxe, então, me mostrou um mapa, uma espécie de mapa, vamos dizer assim, que ele recebeu de um desses contatos. Esse mapa imediatamente me chamou a atenção, porque ele mostrava as 3 pirâmides de Gizé, o Sol e a Lua numa determinada posição, e ao alto, no céu, a constelação de Órion perfeitamente configurada, e ele, inclusive, esse amigo, ele era totalmente leigo da astronomia, e com uma série de linhas indicando uma espécie de sistema de coordenadas, e com caracteres estranhos. Não sei se são números, códigos, mas aquelas linhas e a posição daqueles astros, elas se confluíam e se encontravam no centro da nebulosa, onde estão as 3 Marias, formando como que 2 parábolas, mas com as partes convexas superpostas. Quer dizer, analisando aquilo ali, a impressão que me causou era de que aquele desenho indicava algum tipo de abertura na região central da constelação de Órion. E ao mesmo tempo, aquelas linhas todas que também me sugeriam alguma espécie de sistema de coordenadas estavam vinculadas com a Grande Pirâmide e com as demais pirâmides de Gizé, que Efraim e Quirinus. E analisando aquele desenho, aquele mapa que tinha características que eu não conseguia entender, nem ele entendia, mas percebi claramente que se tratava de uma revelação de algo que, num determinado momento, numa determinada posição, configuração de astros, deveria se abrir no centro da constelação de Órion, na região das 3 Marias, uma abertura, uma passagem, podemos dizer um portal, e que este portal estaria, de alguma forma, vinculado, ligado à Grande Pirâmide e às outras 2 pirâmides. Bom, esse desenho, depois eu emprestei para um pesquisador conhecido meu, e depois eu perdi contato com essa pessoa, e quando eu o reencontrei, eu pedi de volta o desenho e ele não sabia onde estava, onde havia posto. Procurou e não conseguiu encontrar mais. São dessas coisas absurdas que acontecem, né? Mas eu retive na minha lembrança esse mapa, digamos assim, esse estranho mapa estelar. Ocorre que algum tempo depois, talvez uns 2, 3 anos depois, eu vim a conhecer uma médium, uma jovem, que dizia que canalizava a entidade de Nefertiti. E certa feita, ela recebeu a rainha Nefertiti. E eu senti pelo tipo de manifestação, né? Também tenho alguma experiência na observação de fenômenos mediúnicos, né? E temos sempre o cuidado de não confundir fenômenos anímicos com fenômenos mediúnicos autênticos.
eu percebi a presença de um campo de energia diferente, eu senti isso, né? E na própria comunicação, alguma coisa me passava indicando que se tratava realmente de algo muito sério, de uma autêntica comunicação de tal personagem, de tal entidade espiritual. E confesso que na hora até fiquei meio encabulado. Pô, será mesmo Nefertiti? Mas afinal todos somos espíritos eternos, né? E aí ela me falou uma série de coisas e eu aproveitei, né, e me lembrei do meu amigo Irã, que psicografou aquele mapa, e já estava pensando comigo mesmo o seguinte: será que ele, por ter vivido no Egito, os egípcios não tinham algum tipo de ligação com a constelação de Órion, ou pelo menos alguns personagens egípcios não tiveram algum tipo de ligação com Órion, né? E eu me atrevi e fiz uma pergunta a ela nesse sentido. E para minha surpresa, ela me responde que ela estava habitando em Órion, que ela pertencia ao sistema de Órion. No momento, ela estava ainda ligada ao planeta Terra, porque ela teria uma missão a cumprir relacionada com a evolução mística feminina. Mas espiritualmente ela pertencia a Órion. Eu então, movido por uma certa curiosidade, um certo interesse, eu fui buscar investigar a história desta famosa princesa egípcia. E descobri que haviam poucos dados, poucas informações históricas em relação a Nefertiti. Mas o pouco que se sabe historicamente de Nefertiti é, de certa forma, surpreendente, porque o período da história egípcia em que ela viveu, em que ela reinou juntamente com o seu marido, o faraó Menófis IV, Akhenaton, se caracterizou por uma época em que havia uma certa harmonia na civilização egípcia. Havia uma filosofia de paz e harmonia que Nefertiti e Akhenaton estavam tentando implantar junto ao povo egípcio. E o que caracterizou profundamente essa fase da história egípcia foi que, como sabemos, este casal passou a história a ser conhecido como casal solar, né? Porque eles baniram toda aquela miscelânea dos deuses egípcios, né? E instituíram o culto ao sol como única divindade. Então isso representou uma verdadeira revolução no pensamento religioso da época, que evidentemente não agradou aos sacerdotes egípcios, né? Nós sabemos que aqui no continente americano, né, na época pré-colombiana, em meio às cordilheiras dos Andes, no Peru, floresceu a notável civilização dos Incas, que acredito que foram os maiores adoradores do Sol. Mas curioso é que Nefertiti e Akhenaton também instituíram, por essa adoração ao Sol, né, como responsável por toda a luz e a beleza na Terra. Isso nos sugere que esse casal, de alguma forma, eles já possuíam um nível de consciência diferente, uma consciência mais ampla. Não se sabe se Nefertiti aceitou o pensamento místico de Akhenaton, ou se foi ela que o influenciou.
A estudiosa Shansing, ela acredita que a misteriosa rainha, cuja origem também não se sabe ao certo, foi quem incentivou o marido ao culto a Atom, o Sol, como única divindade. De qualquer maneira, no grande hino ao Sol do faraó Akhenaton, percebemos que esse casal, Nefertiti e ele, estavam numa sintonia diferente, buscavam uma sintonia mais elevada, mais verdadeira, e tentavam, lutavam para levar esse tipo de consciência ao restante do povo egípcio. E, como nós sabemos também pela história, eles não foram muito bem compreendidos. Um dos historiadores que analisaram a vida de Akhenaton e de Nefertiti, ele faz o seguinte comentário relacionado ao hino ao Sol e a filosofia que os dois estavam vivendo, o pensamento dos dois. O amor pelos homens, pela natureza, pelas pequenas coisas que encontramos no hino de Atom, constitui o fundamento que permeou todo o pensamento religioso de Akhenaton. Seu Deus aparecia apenas se ele estivesse presente, mas nunca sozinho. Ele próprio se considerava muito próximo da divindade, né? E, segundo alguns historiadores, ele seria uma espécie de Deus-homem, né? Mas um fato interessante que é observado por um desses historiadores é que ele comenta o seguinte: jamais encontramos este faraó representado como de costume exterminando inimigos ou animais. Pelo contrário, os animais nunca são vistos como caça, mas livres e felizes. Como única exceção, usava às vezes o capacete de guerra, a coroa azul, mas no cumprimento de tarefas absolutamente pacíficas. Esta concepção filosófica abrange tudo: a vida da corte, a língua, e todas as demais atividades. Eu vou ler aqui brevemente alguns trechos do grande hino ao Sol para vocês perceberem já a amplitude de consciência e até a beleza desse hino, que nos lembra também a adoração ao Sol pelos próprios Incas. Inclusive, segundo Shansing, o remoto cântico Gayatri Mantra, que todo verdadeiro Brahmane recita todas as manhãs ao nascer do sol, é praticamente idêntico aos salmos do rei Akhenaton. A Shansing diz o seguinte: mas talvez haja maior mistério ainda. Aos que bem conhecem os textos da Bíblia, sabem que na mesma há um salmo que recorda de modo espantoso o grande hino ao sol do faraó Akhenaton. Este salmo, um dos mais belos cânticos dos 150 onde são cantados, seguindo uma ordem e ritmo e até mesmo expressões totalmente paralelas e muitas vezes idênticas, como no poema místico do Egito dedicado à glória do Criador e à beleza alegre do mundo nascido de suas mãos. Alguns trechos desse cântico. Os teus raios trazem a nutrição para todas as plantas. Quando tu resplandeces, elas vivem e prosperam para ti. Tu fazes as estações para que se desenvolva tudo o que tu crias, o inverno para refrescá-las,
o ardor para que te degustem. Tu fizeste o céu distante, para brilhares nele, e para ver tudo, tu único que resplandeces, forma de atom vivo, nascido e luminoso, distante e também vizinho, tu representas milhões de formas de ti, tu único, cidades, povoados, campos, caminhos, rios, todo olho vê a ti diante de si, e tu és o atom do dia sobre a terra. Os olhos veem beleza enquanto tu não te pões. Deixa-se todo o trabalho quando tu te pões à direita, no ocidente. Quando tu resplandeces, dá vigor ao rei e agilidade para todos, desde quando fundastes a terra. No incensório que havia no Antigo Egito, Akhenaton escreveu a seguinte inscrição: não guardes amarguras em teu coração, sê cândido contigo mesmo, extirpa toda noção falsa que se refira a ti, extirpa todo falso apego, olha a divindade em todas as coisas. Acima de tudo, não te atenhas a falsos queixumes, sê forte, descansa em espírito sobre o que é imortal, e imortal chegarás a ser. Lembra-te que nenhuma frustração é definitiva. Há sempre um imprevisto apaziguante, quando tudo parece perdido. Deixa que teus pensamentos e sentimentos sejam grandes, universais, acima de todo egoísmo. Então, ainda que sob a mais densa obscuridade da terra, perceberás, mesmo que confusamente no princípio, a luz de Atom. Então, eu percebi nitidamente que Nefertiti e Akhenaton eram realmente criaturas dotadas de uma grande espiritualidade, de um pensamento, de uma consciência diferente das pessoas, dos povos que viviam naquela época. E sempre associava a figura dela à constelação de Órion. O que queria ver, né? Bom, aí vemos a grande galeria que leva à Câmara do Rei, na Pirâmide de Quéops. A tumba do rei, que curiosamente foi encontrada vazia. Bom, ocorre que essa história continua. Há pouco tempo, há poucos anos, dois cientistas que há muito investigavam certos enigmas que ainda permanecem, que atravessam os séculos relacionados com a Grande Pirâmide, eles anunciaram as suas descobertas. Robert Bauval e Adrian Gilbert. Bauval é um egiptólogo e engenheiro, e Gilbert um astrônomo, e ambos realizaram uma pesquisa extraordinária durante 10 anos. Esse é um trabalho muito sério, que foi feito também com apoio e a colaboração de diversos astrônomos, entre os quais alguns internacionalmente respeitados, diversos historiadores e arqueólogos também de renome.
E é claro que em tão pouco tempo eu não poderia expor em maiores detalhes